Olá pessoal, hoje finalmente conversamos aqui no canal sobre a minha novela favorita do meu escritor favorito, Felicidade Conjugal, do Lev Tolstói. E eu tô tão feliz de finalmente trazer um vídeo desses pra cá, porque primeiramente, apesar de Tolstói ser o meu escritor favorito, como acabei de falar, não tem nenhuma resenha para livro dele aqui, só tem um vídeo de quase 50 minutos onde a gente conversa sobre a vida do Tolstói, bem como sobre a cronologia da obra dele. Eu vou deixar o link aqui no box de informações, caso vocês não tenham visto ainda. E também porque muito se fala do Tolstói de Ana Karenina, de Guerra e Paz, então Tolstói é autor de grandes romances, mas pouco se fala, acredito eu, do Tolstói das novelas, e as novelas do Tolstói, na minha opinião, merecem tanta atenção quanto os seus calhamaços. E esta aqui foi uma releitura, a primeira do projeto que eu já havia falado com vocês, de uma vez por mês soltar resenha para alguma novela do Tolstói aqui, em ordem cronológica. Então começamos a partir deste mês com a minha favorita e a primeira novela do Tolstói, Felicidade Conjugal. Essa releitura foi feita alternando duas edições. Esta aqui, da Editora 34, que tem tradução do Boris Schneiderman, e essa daqui, que é a de novelas completas do Tolstói, que sai pela Todavia, com tradução do Rubens Figueiredo. Mas ao fim do vídeo eu vou falar das diferenças entre estas duas edições aqui, ler também o mesmo trecho nas duas traduções para que vocês possam decidir aí qual tradução vocês gostaram mais, mas já aviso que as duas edições são muito boas. Mas enfim, vamos falar então de Felicidade Conjugal. Esta novela foi escrita entre os anos de 1858 e 1859, quando Tolstói tinha 31 anos e ainda estava começando a sua carreira de escritor. E esse período inicial da carreira do Tolstói foi um período de bastante experimentação. Ele escreve muitas novelas mais curtas para fazer alguns experimentos mesmo. Eu falo um pouco sobre isso no vídeo que eu comentei que tem aqui no canal sobre Tolstói, o link tá aqui embaixo. E o objetivo do Tolstói com essa novela aqui era fazer alguns experimentos em relação a características psicológicas inerentes aos seus personagens. Felicidade Conjugal é então uma novela dividida em duas partes, narrada por uma jovem, ou seja, uma mulher, o que já é bastante louvável para a época. Depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Na primeira parte nós somos apresentados a nossa narradora, que é a Maria Alexandrovna, cuja pronúncia com certeza não está correta, mas enfim, que é então essa jovem que vive em uma propriedade russa e acaba de perder a sua mãe, tornando-se assim órfã, porque ela também já havia perdido seu pai. Ela é parte de uma família de proprietário de terras, então vive uma vida bastante confortável no interior russo, junto à sua governanta e à sua irmã caçula. E desde a morte da mãe paira uma atmosfera pesada, de bastante tristeza sobre a propriedade. Soma-se ao luto o rigoroso inverno russo e elas ficam então ali reclusas na propriedade, esperando a vinda do tutor designado para cuidar dos negócios da família após a morte dos pais dela. Eis que depois de um tempo esse tutor finalmente aparece e nós somos também apresentados a ele, ao Sergei Mikhailovich, que era amigo do pai de Maria quando ele ainda estava vivo e foi a pessoa designada para cuidar dos negócios. Ele era vizinho de propriedade da Maria, já conhecia a Maria então desde que ela era pequena, e a Maria sempre foi bastante afeiçoada à figura dele, bem como toda a família. Todo mundo tinha no Sergei uma pessoa muito querida, só que fazia muito tempo que eles não se viam. Ambos ficam surpresos ao ver como os dois mudaram ao longo do tempo e eles passam a ter um contato bastante próximo e contínuo, dado que agora o Sergei estava responsável pelos negócios da família e vivia ali vendo as propriedades da família, da Maria, para ver como é que estavam as coisas, como é que estavam as finanças, além de se preocupar com o bem-estar da família, dado que as meninas haviam acabado de se tornarem órfãs. Porém, com essas visitas do Sergei e o contato entre ele e a Maria se tornando cada vez mais estreito, a Maria vai aos poucos se apaixonando pelo Sergei. E a gente acompanha aqui todo o desenrolar desse sentimento. Ela fica se perguntando se ele sente o mesmo por ela, até que certo dia ela descobre que sim, e os dois, depois de algumas conversas, porque o Sergei tinha bastante ressalvas em relação ao casamento com a Maria, afinal de contas ele tinha quase o dobro da idade dela, ela era bastante jovem no início da novela, ela tinha apenas 17 anos, então não tinha vivido muita coisa ainda, não havia sido apresentada à sociedade. Daqui a pouco também a gente fala um pouco mais sobre isso, mas no fim decidem então se casar e então tem fim
a primeira parte da novela, já a segunda começa quando eles já estão casados. E é aquela coisa, no início do relacionamento tá tudo maravilhoso, a Mária tá super empolgada com as mudanças, super apaixonada, eles não conseguem se desgrudar um do outro, porém, ao longo do tempo, as coisas vão esfriando um pouco. Agora há pouco eu falei que a Mária não havia sido apresentada à sociedade e este evento, digamos, era bastante comum entre as jovens que viviam no interior do Campo Russo, principalmente as jovens que faziam parte das famílias proprietárias de terras ali na Rússia. Então, essas jovens ficavam, durante a maior parte do ano, reclusas na propriedade rural, estudando, aprendendo afazeres domésticos, a administrar a casa e, quando completavam certa idade, geralmente ali em torno dos 16, 17 anos, eram levadas a Moscou ou a São Petersburgo para frequentar os bailes, os teatros e serem então apresentadas à sociedade das grandes cidades russas. E pouco antes da mãe da Mária morrer, já haviam planos para que ela fosse apresentada à sociedade, então já tinha uma expectativa em torno disso, porque ela ainda não tinha frequentado bailes, nem ido a teatros, só que a mãe dela morre e com isso ela deixa de ter essa oportunidade de ser apresentada à sociedade, que era, aliás, muito provavelmente onde ela encontraria um marido. Por isso mesmo o Sergei tinha essa ressalva, porque ele já tinha vivido tudo isso, mas a Mária ainda não, mas ela bate o pé, diz que o que ela quer mesmo é aquela vida tranquila no campo, mas como eu também disse agora, as coisas aos poucos vão se esfriando, ela fica um pouco incomodada com a monotonia ali do campo, ela quer ver fluxo, quer movimento, quer coisa nova, e não só porque no campo as coisas eram mais paradas, mais tranquilas mesmo, mas também porque no próprio relacionamento dela com o Sergei, deixa de ter aquela sensação do novo. Vendo a infelicidade da esposa, o Sergei decide que eles devem ir a São Petersburgo e isso representa, de certa forma, uma renúncia por parte dele, porque ele não gostava da sociedade por ele ficava ali no campo mesmo, mas vendo que a Mária precisava respirar novos ares, ele achou que seria bom então ela ser apresentada à sociedade, mesmo que isso viesse a trazer algumas consequências não tão positivas para o relacionamento do casal. Eles empreendem essa viagem a São Petersburgo e chegando lá, a Mária fica simplesmente encantada com a sociedade. Quer ir a todos os bailes, quer ir ao teatro e lá ela acaba se sentindo muito querida porque ela é muito admirada por todos, tanto por sua beleza, mas também pela sua juventude. E em meio a todas essas pessoas que demonstram estarem tão encantadas com elas, acaba que a Mária começa a deixar o Sergei no segundo plano. E o Sergei, inicialmente, ele já havia cedido nessa questão de ir a São Petersburgo, já sabia que ela provavelmente gostaria muito dos bailes, ficaria empolgado com aquilo. No início aceita ficar em segundo plano, fica até feliz que a esposa dele está sendo tão bem quista ali, mas aos poucos, conforme a Mária começa a ficar mais e mais encantada com a sociedade, ele começa a mostrar o desapontamento dele com ela, principalmente por causa desse fascínio que a Mária adquire pela sociedade, que para o Sergei é tão fútil. E aí então começa a aumentar cada vez mais a distância entre esse casal. Sobre o enredo, acredito que essa apresentação que eu fiz aqui tá de bom tamanho, o resto vocês vão ter que descobrir lendo este livro aqui. Mas então, no início da apresentação do enredo, eu mencionei que este livro aqui é narrado sob a perspectiva de uma jovem em primeira pessoa. E eu queria ressaltar isso porque este livro aqui foi escrito no século XIX por um homem e é protagonizado e narrado por uma mulher, o que era bastante incomum à época, se a gente pensar em termos de literatura, ter personagens femininas sendo tão desenvolvidas e ainda mais desenvolvidas como o Tolstói a desenvolve aqui, e isso se torna ainda mais louvável quando a gente pensa que naquela época a veia patriarcal da sociedade era muito mais evidente do que hoje em dia. E não é só que este livro aqui é narrado por uma mulher, mas é que ele é narrado por uma mulher com uma maestria que eu sinceramente vejo em poucos livros por aí, mesmo nos livros de hoje. Trata-se de um homem narrando sob a perspectiva de uma mulher e narrando um casamento. E a gente tem que lembrar que o Tolstói nessa época não era casado ainda, ele era solteiro, então nem a experiência do casamento ele tinha para embasar isso aqui, o que acaba fazendo com que o leitor fique ainda mais impressionado ao ler isto aqui. O principal insumo do Tolstói para escrever essa obra aqui é então o seu alto senso de percepção do que se encontrava ao redor dele
Mas também tem outros dois fatores importantes. Primeiro, o Tolstói se torna órfão muito cedo, e ao se tornar órfão, ele passa a ser criado por avó, por tias, pelas governantas, então tá sempre ali muito cercado de mulheres. E outro elemento importante para a construção dessa narrativa aqui foi um relacionamento que o Tolstói teve com uma jovem chamada Valéria, também bem mais nova que ele, amiga e vizinha de propriedade da família, então já tem uma certa semelhança. Ele trocou cartas com essa jovem por um bom tempo, mas acabou não levando ao cabo o casamento justamente porque eles eram pessoas muito diferentes e o Tolstói achava que o casamento entre eles não ia dar certo. E isso pode levar a gente a inferir então que o Tolstói faz aqui é imaginar o que aconteceria caso ele e essa Valéria tivessem se casado. E antes de eu falar do porquê de eu gostar tanto dessa novela a ponto de ser a minha favorita não só do Tolstói, mas a minha favorita dentre todas as novelas que eu já li, queria então comparar estas duas edições aqui com vocês. Começando então pela da Editora 34. Esta edição aqui tem tradução do Boris Schneiderman, que foi um dos nossos grandes tradutores, verteu muitas obras do russo para o português de forma inédita. A Editora 34 tem muitas obras traduzidas pelo Boris, dentre elas Felicidade Conjugal e mais algumas do próprio Tolstói. E nesta edição aqui a gente tem um pós-fácil de autoria do tradutor, então falando um pouco da novela, das percepções dele acerca da novela. Gosto bastante desse pós-fácil. A edição no geral é muito boa, como tudo que a Editora 34 produz, mas eu acho que gostei mais do texto de apoio que tem aqui nesta edição da Todavia, que tem não só Felicidade Conjugal, mas tem também outras 3 novelas do Tolstói. Então aqui a gente tem Felicidade Conjugal, A Morte de Ivan Ilitch, que leremos no mês que vem, Sonata a Kreutzer e Padre Sérgio, todas com tradução do Rubens Figueiredo, que é meu amorzinho. Eu amo Rubens, ele traduziu Ana Karenina do russo para o português, naquela edição da Kozak Naif, que agora está saindo pela Companhia das Letras, também foi responsável pela tradução de Guerra e Paz, que está saindo pela Companhia das Letras agora, também traduziu os contos do Tolstói, enfim, é um grande especialista na obra do Tolstói, gosto muito mesmo do trabalho do Rubens, e aqui o texto de apoio que a gente tem é uma apresentação. O Rubens faz uma apresentação para todas as novelas contidas aqui e eu gostei bastante dessa apresentação. Ele fala de coisas que eu não sabia sobre essa novela, fala de algumas coisas que estavam acontecendo à época na vida do Tolstói, o que o Tolstói achava dessa novela. Aliás, vocês acreditam que o Tolstói não gostava de Felicidade Conjugal? Eu fico tão indignada com isso porque, bom, é a minha novela favorita, mas também porque eu acho que deve ter alguma coisa em comum, porque ele também não gostava muito de Ana Karenina, não sei se vocês sabem, mas é o livro dele que ele menos gostava. E adivinha, Ana Karenina é o meu livro favorito da vida, então como é que esse homem não pode gostar das 2 melhores coisas, na minha opinião, que ele escreveu? O Rubens fala aqui que existem 4 manuscritos de Felicidade Conjugal, então a gente vê aí o esforço que o Tolstói empreendeu na construção dessa novela. Fala um pouco também da recepção da crítica em relação à Felicidade Conjugal, à época do lançamento, enfim. Texto muito bom mesmo. E agora sobre a tradução. Como eu disse no início do vídeo, a gente tem aqui trabalhos de 2 dos tradutores mais renomados do mercado brasileiro, então acredito que com qualquer uma dessas edições você estará bem servido, porém eu também preferi a tradução da edição aqui da Todavia. Eu vou ler um trechinho, que é o mesmo trecho que tá nas 2 edições, para comparar com vocês, e aí vocês decidem qual que vocês gostam mais. Não muda nada no significado, tá? Acho que a diferença nessas traduções aqui trata-se mais das escolhas das palavras e na forma das orações, que eu confesso que prefiro a escolha do Rubens Figueiredo. Mas um aspecto que eu queria colocar aqui. Aqui a gente tem muitas notas de rodapé que auxiliam muito a compreender melhor especificidades da cultura russa, coisas que a gente não tem aqui, e eu vou apontar isso também num trechinho para vocês aqui. Então vamos lá. Vou dar aqui 2 exemplos da importância das notas de rodapé. E aí eu acho que o Boris até modificou um pouco o sentido das frases a fim de mitigar um pouco essas dificuldades que são inerentes à cultura russa e que a gente pode não compreender, mas são coisas que uma nota de rodapé, como o que o Rubens Figueiredo faz, resolve. Então prefiro o caminho que o Rubens Figueiredo tomou. O trecho aqui é: quando o sacerdote com a cruz voltou-se para nós, deu os parabéns e disse que ele me batizara e, agora, Deus lhe concedera também me casar.
Este, então, foi o trecho lido na edição da Editora 34. Agora, a gente vai para a edição da Todavia com tradução do Rubens Figueiredo. Quando o padre virou-se para nós com a cruz, deu os parabéns e disse que me havia batizado e que a vontade de Deus o levara também a me coroar. E aí o Rubens coloca uma nota de rodapé. No casamento ortodoxo, os noivos são coroados, ou seja, eu acho que o Borges pode ter dado uma omitida nessa questão do coroar, que no fim das contas acaba tendo o mesmo significado, então é aquela coisa, é mais assim para facilitar o entendimento do leitor brasileiro, mas eu realmente prefiro uma fidelidade maior ao texto original, porque aqui ele fala, ó, Deus lhe concedera também me casar e o Rubens, a vontade de Deus levara também a me coroar. Quer dizer então que a Mária realmente está sendo casada e batizada pelo mesmo padre. Mas, de novo, prefiro a opção que o Rubens Figueiredo faz aqui. Agora tem outro exemplo disso e eu confesso que este exemplo me incomodou um pouco mais do que esse aqui. Edição da Todavia na tradução do Rubens. Todo sábado, sem falta, lavavam o chão e batiam os tapetes da casa. Todo dia primeiro mandavam rezar uma missa e benzer a água. Todo dia do santo onomástico, e aí o Rubens puxa uma nota de rodapé, ou seja, o dia do santo que tem o nome da pessoa. No caso, Santa Tatiana ou Tassiana. Todo dia do santo onomástico de Tatiana Semyonovna e do seu filho, e do meu também, pela primeira vez naquele outono, ofereciam banquetes para todos os vizinhos. Agora na tradução do Boris Schneiderman da Editora 34. Todos os sábados, infalivelmente, lavava-se o chão da casa e batiam-se os tapetes. Cada dia primeiro celebrava-se um ofício e esparzia-se água benta, sempre que uma criança recebia o nome de Tatiana Semyonovna. Do seu filho, e o meu, pela primeira vez nesse outono, celebrava-se uma festança convidando-se todos os vizinhos. Então percebam bem, aqui na edição da Todavia fica entendido que toda vez que tem o dia do santo, no caso a Santa Tatiana, que tem o mesmo nome da personagem aqui chamada Tatiana, ofereciam-se banquetes e pela tradução aqui do Boris Schneiderman, da Editora 34, fica entendido que o banquete era celebrado toda vez que uma criança recebia o nome de Tatiana. Ou seja, tem uma diferença no sentido aqui e eu confesso que com isso eu fiquei incomodada. Alguém aí, por um acaso, lê russo, já leu essa novela no original e sabe qual é o sentido verdadeiro? Eu acredito que seja o do Rubens Figueiredo, tá? Pela nota de rodapé aqui, acredito que seja esse sentido aqui mesmo. Mas enfim, fiquei na dúvida. Agora juro que lerei o último trecho só para vocês verem então a diferença na escolha de palavras e como fica então o corrimento do texto. Naquele dia, acordei com o sol e o pensamento de que era o dia. Pareceu me assustar e me surpreender. Fui para o jardim. O sol tinha acabado de nascer e brilhava, em retalhos, através da alameda de tilhas amareladas e sem folhas. A trilha estava coberta de folhas farfalhantes. Os cachos claros e murchos das sorveiras tingiam de vermelhos ramos, com folhas escassas e retorcidas, mortas pela geada, e as dálias estavam murchas e enegrecidas. Pela primeira vez, a geada jazia prateada sobre a relva verde clara e sobre as bardanas partidas em redor da casa. No céu claro e frio, não havia nem poderia haver nenhuma nuvem. Esta foi a tradução do Rubens Figueiredo. Agora vamos ver o mesmo trecho na tradução do Boris Schneiderman. Acordei com o primeiro sol e o pensamento de que hoje... Como que me assustou e me surpreendeu. Saí para o jardim. O sol apenas se erguera e brilhava fragmentário, em meio às tilhas despidas e amareladas da alameda. O caminho estava forrado de folhagem farfalhante. Os cachos franzidos, de cor viva, da sorveira avermelhavam-se sobre galhos com folhas mortas pela geada, raras, retorcidas. As dálias se enrugaram e enegreceram. A geada estendia-se pela primeira vez, argêntea, sobre o verde pálido da erva e sobre as bardanas quebradas junto à casa. No céu claro e frio, não havia e não podia haver nenhuma nuvem. Fica aí o mesmo trecho para vocês compararem, mas eu achei realmente a tradução do Rubens melhor, mais completa nessa questão das notas de rodapé e também eu acho que o texto fica mais bonito aqui. Resta a dúvida de qual é a tradução mais fiel ao estilo do Tolstói. Não sei se seria do Boris Schneiderman ou a do Rubens Figueiredo, aí realmente teria que ler no original. E infelizmente não sei russo ainda. Um dia vocês vão me ver lendo Tolstói no original neste canal.
Mas enfim, fica a minha preferência pela edição da Todavia e também aqui porque o custo-benefício se mostra melhor, tá? Se você acha que vai gostar das novelas do Tolstói, acredito que essa seja a melhor opção, porque agora eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para onde vocês podem encontrar essas edições na Amazon, mas se eu não me engano, esta edição aqui, que tem 4 novelas, está saindo por R$ 61,00 e esta edição aqui, que é apenas uma novela, tá saindo por R$ 31,00. Então, realmente, do ponto do custo-benefício, vale mais a pena a da Todavia, apesar de que a da editora 34 vira e mexe e entra em promoção, tá? Nessas festas do livro, feiras do livro, etc. A gente consegue encontrar por R$ 21,00 esta novelinha aqui, se eu não me engano. Bom, então espero que tenha ficado clara a diferença entre as duas edições aí. E agora vou então falar do porquê de essa ser a minha novela favorita. Primeiramente, pelos motivos que eu já falei, porque eu acho que é realmente muito admirável que um autor homem tenha escrito sob a perspectiva de uma mulher com uma verossimilhança quase absurda. Alguns de vocês que me acompanham e acabaram lendo este livro aqui, de tanto que eu falo dele, vieram me falar que é bizarro pensar que isso foi escrito por um homem. E realmente, eu tenho que concordar com isso aí, fora que, na minha opinião, nenhum outro autor sabe ou soube representar tão bem os sentimentos humanos em suas obras como o Tolstói. E isso pra mim fica muito nítido aqui. Outra coisa que eu queria falar, e que acaba sendo consequência disso, do Tolstói realmente conseguir penetrar muito na alma humana, é que aqui a gente tem algumas coisas que são muito à frente do seu tempo. Por exemplo, a gente tem uma personagem que tem um filho e ela fala que estranha o fato dela não se sentir tão ligada a esse filho no início. Aliás, isso acontece em Ana Karenina também, que a gente tem uma personagem que fala que não tem vontade de ter filhos, não deseja ter filhos, e aqui a gente tem essa personagem falando que não desejava cuidar do filho dela, nem brincar com o filho dela. Acaba vendo o cuidado com o filho mais do que um dever, do que como qualquer outra coisa. E isso no século XIX, escrito sobre a perspectiva de um homem. E eu ressalto isso porque, principalmente como mulher, acho que as mulheres aqui podem concordar que essa desromantização da maternidade vem sendo feita muito recentemente. Até o fim do século passado, diria até no início deste século mesmo, não era muito comum que as mulheres falassem abertamente sobre as dificuldades da maternidade de uma maneira não romantizada. Então, nossa, acho muito louvável e admirável que Tolstói conseguiu fazer isso aqui no século XIX. E outra coisa que eu queria falar, e aí eu acho que é o que eu mais gosto deste livro, porque a reflexão que o Tolstói faz aqui sobre relacionamentos é uma coisa assim, acho que mudou muito a minha forma de enxergar relacionamentos, porque aqui ele trabalha também na desromantização do casamento. E, de verdade, eu acho impossível que você leia isto aqui e não consiga relacionar com algum relacionamento que você já teve ou até mesmo refletir sobre o seu relacionamento atual. De verdade, acho que só por isso já vale a leitura do livro e tem 2 passagens aqui específicas que, quando eu li, eu fiquei... Meu Deus, ainda mais agora nessa releitura, que acho que foi tipo 5 anos da primeira vez que eu li, então já com mais bagagem, até com um relacionamento longo nas costas, que me levaram a ter uma compreensão mais profunda desse livro. Então eu queria ler essas passagens aqui e falar das minhas percepções sobre elas com vocês, até porque eu sei que tem muita gente aqui que já leu esse livro, de tanto que eu falo dele. Então, se você se incomoda com spoilers, acho melhor separar o vídeo agora, a gente se vê no próximo vídeo, leia o livro e aí depois você volta para essa parte aqui. Aí, caso você queira continuar, você fica sob sua conta e risco. Então, vamos lá para a parte com spoilers. Tem uma coisa que o Tolstói aborda muito neste livro aqui e que eu acho que se aplica aos relacionamentos de hoje em dia e que eu enxergo como um dos maiores problemas dos relacionamentos, não só de hoje em dia, mas de relacionamentos no geral, que é a falta de diálogo, a falta de comunicação. Em diversos momentos aqui, o Tolstói ressalta, ainda mais nesse momento que eles estão lá em São Petersburgo, se afastando cada vez mais, e aí começam a se estranhar. E a narradora aqui deixa claro que eles não conversam sobre isso. Aqui na página 101 da editora Todavia. A partir desse dia, nossa vida e nossas relações mudaram completamente. Como se percebêssemos onde estava o abismo que nos separava e temêssemos chegar perto dele. Nós dois evitávamos conversas diretas sobre esses assuntos e ambos julgávamos um ao outro de forma errada. Então aqui ela já reconhece que eles julgavam um ao outro de forma errada, justamente porque eles não conversavam sobre o que está acontecendo. E aí eu queria trazer um pouco da minha experiência pessoal aqui, porque, bom, eu tenho um relacionamento bastante longo,
Neste ano completam-se 10 anos de relacionamento com a mesma pessoa, que vocês já até conheceram aqui, tem um vídeo com ele, eu vou deixar aqui no box de informações. E eu acho que essa é uma das chaves para o relacionamento ter dado certo ao longo desse tempo inteiro, sabe? Da comunicação. Se eu não tô gostando de alguma coisa, eu vou e falo com ele na hora, o inverso é verdadeiro. Então eu acho que é muito legal reconhecer isso aqui, sabe? Ver que o Tolstói coloca o foco nessa questão da comunicação e ressalta isso várias vezes ao longo da obra, como muita coisa aqui poderia ter sido evitada caso eles conversassem sobre o que estava acontecendo, né? Outra passagem que eu adoro neste livro aqui é quando o Sergei fala: cada tempo tem seu amor. E eu concordo muito com isso, e eu acho que aí também tem outra chave de problemas de relacionamentos. Então vamos lá, momento terapia. Cada tempo tem o seu amor. Acho que isso aqui tá muito no sentido de que, e quando você conhece uma pessoa, é aquela coisa, né? Aquele fogo, tem muito essa questão do desejo envolvida, então você quer estar grudado o tempo inteiro, não consegue ficar longe, não consegue dormir pensando na pessoa, enfim, tem muita aquela coisa do, acho que mais do eros envolvido. Se eu estiver falando alguma abobrinha, por favor, me corrijam aqui embaixo, tá? Mas acho que é mais isso. E conforme o tempo vai passando, a intimidade vai aumentando e vai dando lugar a um outro tipo de amor que me parece ter um caráter mais de companheirismo, de cumplicidade, que pra mim é uma forma muito mais bela e íntima do amor do que aquela coisa do desejo, né, do fogo no início do relacionamento. E eu penso que tem muita gente que não sabe lidar direito com isso, sabe? Quer muito essa coisa do novo, do fogo o tempo inteiro. E não tem, gente. A verdade é essa, que ao longo do relacionamento as coisas vão realmente se acalmando, mas eu acho que o que a gente tem que perceber é que não é porque não tem mais aquele fogo do início, de você não conseguir dormir, de tanto que você pensa na pessoa, que é pior. Eu acho realmente a segunda etapa do amor uma etapa mais madura e muito mais bonita do que essa coisa mais eros mesmo. Deixem aí nos comentários se vocês concordam comigo. E o último trecho que eu queria comentar, na página 95 desta edição aqui da Todavia. Ora, você se sacrifica, enfatizou especialmente essa palavra. E eu também me sacrifico. O que pode ser melhor que isso? Uma batalha de generosidade. O que mais se pode esperar da felicidade conjugal? Nossa, eu acho que aqui tá muito cristalizado essa crítica que ele faz à romantização do casamento. E acho que ele mostra muito bem aqui o que custa realmente manter o relacionamento, que é essa coisa de ceder, de ter mais empatia, de se colocar no lugar do outro, que nem sempre vai ser como é no início. Aliás, eu acho que nunca é. Eu acredito piamente que o amor tem essas etapas e acho que focando muito nessa questão do amor em relação ao outro. Porque quando a Mária passa a focar nessa coisa do amor próprio, é aí que as coisas desandam. Então acho que tem muita importância disso também, de pensar nos dois como se fosse um... Não sei se me fiz clara. E a última coisa que eu queria comentar é o contraponto que ele faz entre cidade e campo. Isso é muito aparente em Ana Karenina, né, que ele contrapõe bastante essa questão da cidade e do campo. Aqui ele faz de uma maneira um pouco mais sutil, mas eu acho muito interessante, porque o Tolstói gostava muito do campo russo, ele vive na sua propriedade rural durante a maior parte da sua vida, só na fase mais boêmia dele que ele vai ali para as cidades grandes russas, mas no geral ele gosta mesmo do campo. E tinha muito disso, de que o Tolstói enxergava no campo a verdadeira alma russa. No campo você conseguia olhar mais para o próximo, fazer o bem àqueles que nem esperavam que o bem fosse feito a eles, que seriam, no caso, os mujiks, a quem o Tolstói devotou tanta atenção ao longo de sua vida. E aí, quando a Mária tá lá, você vê que, às vezes, ela é tomada por essa atmosfera, muito influenciada também pelo Sergei, de querer olhar para o próximo, de fazer o bem. E quando ela vai para a cidade, ainda mais para São Petersburgo, que para o Tolstói representava tudo que tinha de errado com a Rússia, que estava absorvendo as coisas do Ocidente e perdendo a essência da alma russa mesmo, né? Então, quando a Mária vai para São Petersburgo, ela começa a, por exemplo, até reparar mais nos defeitos do marido dela. Então, lá no campo, ela tá lá achando ele lindo, maravilhoso, e quando chega na cidade, começa a comparar ele com os outros jovens que estão ali ao redor.
ela fala, nossa, ele tá ficando um pouco mais velho, mais grisalho, tem isso aqui que eu não gosto tanto. E quando a Mattia se dá conta de que essa procura incessante dela, que ela acha que tá faltando alguma coisa, procura isso no externo, mas percebe que a felicidade, na verdade, se encontra no interior dela mesmo e naquele que ela ama. É pro interior russo que ela volta, então para se recolher àquela atmosfera que tinha ali no interior mesmo. E última coisa, eu sei que eu falei que eu tinha acabado de comentar a última coisa, mas na verdade é essa aqui. Então eu gosto muito da parte que a Mattia pede pro Sergei explicar por que que ele não impediu ela de ir para a sociedade, né, de viver tudo aquilo. Seria melhor se eles tivessem ficado ali no campo mesmo. E ele fala que aquilo era uma coisa que ela precisava descobrir por si só. Ele não podia influenciar nisso, ele tinha que deixar ela viver tudo aquilo para perceber que a felicidade não estaria ali mesmo, sabe? Nossa, eu acho isso de uma delicadeza e de uma sensibilidade, assim, que, ai meu Deus, só Tolstói mesmo para fazer um negócio desse. E a capa do livro tá ao contrário. Enfim, espero ter me feito clara sobre o porquê que eu gosto tanto dessa novela. E foi incrível fazer essa releitura, porque não só por ser uma obra maravilhosa, mas porque foi muito legal ver como cresceu tanto ao longo do tempo, né? Como eu falei, eu li há uns 5 anos atrás, se eu não me engano. Então, como não faz tanto tempo assim, eu ainda tenho uma memória bem vívida da minha primeira leitura. E foi maravilhoso ver como essa compreensão do que tá aqui evoluiu. E eu preciso dizer que eu já tô até ansiosa para a próxima releitura. Acho que eu vou fazer um ritualzinho de ficar lendo isso aqui, relendo no caso, a cada 5 anos. Porque, olha, maravilhoso. Ah, mais uma coisa. Olha, gente, eu preciso parar. É a última coisa real, oficial. Uma coisa que eu queria comentar é que vocês acham curioso também, não sei se vocês sabem, né? Que isso aqui, o relacionamento do Sergei com a Mária, tem muito a ver com o do próprio Tolstói com a esposa dele, que ele vem a viver futuramente. Aqui ele era solteiro, né, quando ele escreve essa novela, não era casado ainda, mas o relacionamento que ele vem a ter futuramente com a esposa dele, que é a Sônia, em muitos aspectos se assemelha bastante ao que a gente tem aqui, até nessa diferença de idade que tem entre o casal. O Tolstói era bem mais velho que a Sônia, tinha o dobro da idade dela, se eu não me engano, quando eles se casam. Mas enfim, ufa, agora é isso, parei de falar. Espero ter me feito clara, que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu, comenta aqui também alguma percepção que você teve sobre a obra aí que eu não comentei aqui. Enfim, vamos conversar sobre esse livro maravilhoso, porque eu não conheço muita gente que o leu. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deem um like e se inscrevam no canal, caso não sejam inscritos ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.